E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de montagem e manutenção de computadores, né? E eu sou muito grato e muito feliz porque todos vocês estão aqui presentes mais uma vez para estarmos aprendendo um pouco mais sobre esse mundo da manutenção, sobre esse mundo aí curiosíssimo, né? Que é a informática. E vocês estão aqui unicamente para estar aprendendo aí um novo conhecimento, e eu fico feliz em poder estar repassando toda a minha experiência, todos esses anos já na área. Eu fico muito feliz em poder repassar essa experiência para vocês. E hoje nossa terceira aula, né? A primeira aula a gente tratou sobre a nossa plataforma, como ela funciona e tudo mais. Nossa segunda aula a gente já viu alguns periféricos, né? Periféricos de entradas, periféricos de saídas. E aí a gente deu um pouco de atenção para o mouse, o teclado e também para o nosso monitor, né? Hoje a nossa aula começa a ficar um pouco mais interessante. A gente vai tratar hoje, de fato, algumas peças que nos interessam, porque o nosso maior interesse é saber como as peças funcionam, quais os possíveis problemas, quais as possíveis soluções, porque afinal de contas a gente está aqui para resolver problemas, né? Então hoje a gente vai ver um pouco de placa-mãe, um pouco de HD, e aí a gente vai estar vendo alguns problemas que são comuns a acontecer e outros problemas que não são tão comuns, mas também que acontecem, e vamos ver as possíveis soluções para esses problemas. E desde já, pessoal, eu peço que vocês já vão lá na plataforma, marquem a presença de vocês, certo? Na lista de presença, porque essa opção ela só fica disponível para a data de hoje, certo? Se você deixar para marcar sua presença amanhã ou só quando você for assistir a aula, provavelmente você não vai conseguir marcar. Então o sistema vai marcar como que você faltou, mesmo que você tenha assistido a aula. Então, por mais que você vá assistir essa aula somente depois, já vai lá na plataforma, marca a presença, garante lá o seu, como eu expliquei. Se você vai assistir agora em tempo real, então você marca como presente. Se você vai assistir depois, em outro horário, você marca como atrasado. Até porque, como eu já disse, né, existe alguns de vocês que estão fazendo dois cursos e infelizmente o horário está coincidindo. Então, para que a gente saiba que você está acompanhando o conteúdo, para que a gente tenha esse controle, então você não esquece de fazer isso, certo? Lembrando que a opção de marcar a presença só vai estar disponível na data de hoje. Se você deixar para fazer amanhã, não vai conseguir e o sistema vai marcar você como falta, certo? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Esse slide da aula de hoje também está disponível na nossa plataforma. Você também pode estar indo lá, baixar, que você vai ter esse conhecimento aí arquivado, certo? Para você estar podendo estudar depois, para você tirar dúvidas, algo que você não entender nessa aula, fica à vontade para deixar a sua dúvida lá no grupo. Cria um fórum aí na plataforma, que a gente vai estar entrando lá e respondendo com todo o prazer do mundo, certo? Então vamos lá. Nossa aula de hoje. Já que sabemos agora como o computador é por fora, é hora de conhecê-lo por dentro. Afinal, este é um curso de montagem e manutenção de computadores. E para montar e fazer manutenção, precisamos conhecer as peças e a função que cada uma desempenha. Isso nos ajudará na hora de solucionar os problemas futuros que encontraremos durante nossa jornada como técnicos em manutenção de microcomputadores, certo? Então, a gente já conheceu algumas características do computador, como ele é por fora. A gente conheceu o gabinete, a gente aprendeu como escolher o melhor gabinete, os critérios a serem usados na hora de estar comprando o gabinete. A gente conheceu um pouco do mouse e as suas funcionalidades. Eu dei até uma dica que talvez poucos conhecessem, né, que é sobre o botão do meio aqui na barra de rolagem. Então eu passei
essa função, né? Se você clica em cima de um link com o botão de rolagem, ele vai abrir em uma nova aba. A gente passou um pouco sobre teclado, né? Alguns tipos de teclados, um com as teclas mais juntas, outras separadas, teclas flutuantes, enfim, que são algumas coisas que são bastante úteis dependendo do usuário, né? Isso aí fica sempre muito a critério do usuário. Porém, o que a gente vai aprender hoje, que são sobre as peças, isso se tem como uma regra, certo, galera? A gente precisa de fato aprender a funcionalidade para que na hora do problema a gente consiga solucionar. Você vai pegar alguns problemas, você vai encontrar alguns problemas durante sua carreira aí como técnico que talvez o cliente ele não consiga descrever para você. Um exemplo, às vezes o cliente vai chegar e dizer, rapaz, meu computador desligou. Aí você vai dizer, mas como foi que aconteceu? Ele vai olhar para você e vai dizer, não sei, só sei que ele desligou. E é aí onde você precisa ter esse conhecimento do que a peça faz, para que ela serve, para que você consiga chegar no problema e consiga resolvê-lo, certo? Então vamos lá. A primeira peça que a gente vai estar aprendendo aí um pouco sobre a funcionalidade dela é a placa-mãe, né? A placa-mãe nada mais é do que o componente responsável por conectar todos os demais, tais como pente de memória, fonte de alimentação, processador, HD e todos os outros. Sem a placa-mãe, nenhum dos demais poderia servir para alguma coisa, pois todos recebem comandos que são emitidos por ela. Quando a placa-mãe está energizada e conectada aos demais componentes, é realizada uma troca de informações, que são comandos realizados pelos periféricos externos, como mouse, teclado e assim sucessivamente. Então, eu costumo comparar o computador como o corpo humano, né? Imagina um corpo todo desmontado, né? Então você vai ter o tronco, você vai ter cabeça, braços, pernas e por aí vai. Então eu tenho a placa-mãe como o corpo do computador. Você pode ter um HD, você pode ter um leitor de CD, você pode ter pentes de memória, você pode ter uma fonte, mas se você não tiver uma placa-mãe, você não tem aonde conectar esses periféricos, né? Você não vai ter como fazer esses periféricos funcionarem. Então a placa-mãe, ela é o componente sem exceção, né, mais importante do computador. Há quem diga que é o processador. Beleza, não vou discordar de você. Sem um processador também o computador não funcionaria, assim como sem uma fonte. Então o computador ele precisa trabalhar em conjunto, né? Então quando a gente faz essa analogia, quando a gente faz essa comparação, a gente percebe que o computador ele imita o corpo humano. Se você pode ter um tronco, braços, pernas, se você não tiver cabeça, você também não funciona todo o restante, né? Então a placa-mãe ela é o componente assim o mais importante que eu considero. Sem ela não tem onde acoplar o processador, não tem onde acoplar HD, não tem onde acoplar nada. E se não tem onde acoplar, não tem quem distribua os comandos, né? Então a placa-mãe ela vai ser sem sombra de dúvidas o componente mais importante. Messias, quando eu considero que a placa-mãe está morta, existem alguns testes que você pode estar realizando. Existem problemas na placa-mãe que você já identifica assim de cara, bateu o olho, você já sabe onde está o problema. E um problema onde você consegue identificar dessa forma são problemas de capacitores inchados, né? A placa, vou estar mostrando logo mais, ela tem alguns capacitores que eles servem exatamente para distribuir energia conforme cada componente necessita, né? Então meio que esses capacitores fazem um controle da energia que chega até a nossa placa-mãe através da fonte de alimentação.
Então, se você pega uma placa-mãe e ela está cheia de capacitores inchados, significa que a placa-mãe sofreu uma descarga elétrica muito forte. Isso acontece geralmente quando a gente utiliza a fonte diretamente na tomada, na energia de 220. Como a gente sabe que a nossa rede de energia ela oscila bastante, então pode às vezes chegar uma sobrecarga de energia até a sua casa. Essa sobrecarga vai passar para a fonte e às vezes a fonte passa direto para a placa-mãe e acaba ali danificando alguns capacitores, e isso faz com que você esteja perdendo aí a sua placa-mãe. Messias, se for só os capacitores, se eu trocar, volta a funcionar? Na maioria dos casos, sim. Em outros casos, não. Então, para evitar, é bom sempre você estar usando um estabilizador, certo? O estabilizador vai se encarregar de não deixar que isso aconteça. Aí nós temos algumas placas, né, de computadores, umas mais antigas, outras mais modernas. E você pode perguntar, Messias, como eu faço para estar escolhendo uma boa placa-mãe? Em questões de placa-mãe, eu sempre vou pelos fabricantes, certo, galera? Esse é o único componente que eu gosto de ir muito pelo fabricante. Então eu sei que a Gigabyte é uma placa-mãe boa, eu sei que a Asus é uma placa-mãe boa, né? Essas são duas placas que eu sempre costumo indicar, até por questão de experiências, né? Eu já usei tanto placa-mãe Asus quanto placa-mãe Gigabyte e elas supriram assim extraordinariamente a minha necessidade. Para vocês terem uma ideia, uma vez eu montei um computador com peças específicas só para estar instalando o sistema da Apple, né? O Mac. Então o Mac ele exige uma placa-mãe Gigabyte, exige uma placa de vídeo GeForce, né? Então ele é um sistema que ele foi feito exclusivo para rodar nos computadores da Apple, né? Mas todos nós temos os nossos truques e sabemos burlar alguns sistemas, algumas regras, né? Então eu consegui fazer isso tendo os periféricos específicos que o sistema pedia, né? Os requisitos que o sistema pedia. Então, em questões de placa-mãe, eu sempre costumo ir por essas duas, ou Gigabyte ou Asus. Messias, então você quer dizer que as demais são ruins? Não, eu não posso dizer que as demais são ruins. Porém, essas duas foi as que eu mais utilizei, então eu posso falar com uma propriedade maior de que elas de fato são muito boas, né? Tanto a Asus quanto a Gigabyte. Essa placazinha aí do meio, um monte de computadores que eu já peguei, vem com essas placas. Essas são placas muito simples, né? Algumas delas são da ASRock, é um fabricante de placa-mãe. Ela é uma placa muito simples. Se vocês pegarem um computador com essa placa-mãe, vocês assim tiraram na Mega Sena, porque ela é uma placa-mãe simples de conexões. Ela não tem complicação para você fazer limpeza. Para você ter uma ideia, ela usa memória de notebook, certo? Então ela vai usar um pente de memória pequeno. Ela não tem cooler, ela tem dissipador de calor. Até porque as configurações dessas placas-mães geralmente são baixas, né? Elas usam processadores Celeron, Dual Core e por aí vai. Então são configurações baixas. Então, já que é uma configuração básica, obviamente o usuário não vai poder estar forçando tanto ela, então ela não necessita de um resfriamento maior. Então ela só tem um dissipador de calor, né? Onde o processador dela é acoplado, você também não consegue remover. Então para fazer manutenção nela é muito boa, é muito simples. Você tirou ali o dissipador de calor, você já está vendo
o processador, então passou a pasta térmica, colocou novamente o dissipador, foi feita a manutenção no processador, diferente de um processador convencional, que você tem que tirar o cooler, tem que limpar o cooler, tem que abrir a trava do processador, remover ele, limpar, passar a pasta térmica e fazer todo esse processo novamente, né? O pente de memória dela é muito simples de estar encaixando, né? Desculpa aí o imprevisto, mas vida que segue. Isso aqui é ao vivo, então acontece mesmo, né? Então é muito simples o pente de memória dessa placa-mãe está fazendo a remoção. Todos os outros também são simples, mas por ela ser pequena e boa de mexer, você consegue fazer a manutenção mais rápida. E o restante vai ser apenas as conexões, né? Conexão de HD, conexão de leitor de CD, conexão da fonte e só, porque ela não tem tantas opções assim. Messias, ela suporta placa de vídeo? Algumas não tem o slot, certo? O barramento PCI para estar acoplando a placa de vídeo, então ela não vai funcionar com placa de vídeo. Essa é a desvantagem, mas como eu disse no início, né? Ela é uma placa mãe de baixo desempenho, então não espere tanto. Já a nossa última aqui da direita, essa placa mãe preta aqui, você vê que ela já é bem mais robusta, né? Então ela consegue acoplar a placa de vídeo, ela tem aí 4 barramentos para memória, né? 4 slots de memória, o slot do processador, barramento PCI para placa de vídeo, né? Então a gente já percebe que ela é uma placa mãe bem robusta, então é uma placa mãe para um desempenho bem maior. E aí ela vai seguir as mesmas conexões, né? Ela já trabalha só com conexão SATA, né? A gente vai estar aprendendo o que são essas conexões. Ela só trabalha com esse tipo de conexão. Esse tipo de conexão ele é anti-burro, né? Aquele termo que a gente viu lá na nossa aula. Ele é anti-burro, então ele só encaixa de uma forma, certo, galera? E aí onde eu costumo dizer para vocês, não tenham medo de mexer, porque hoje em dia os computadores eles já facilitam para o técnico, para o usuário, a forma de mexer nele, né? Antes você apanhava porque existiam várias formas de encaixe e aí até que você acertasse a forma correta para fazer funcionar, você já tinha perdido um bom tempo. E hoje não, já vem com esse sistema anti-burro, só encaixa de um jeito. Se você tentar colocar de outro jeito, você vai estar danificando a peça. Então a gente consegue ter esse raciocínio de, não, se não está encaixando assim, eu vou colocar em outra posição que vai dar certo, né? Então, essa é a nossa placa-mãe. Aqui a gente tem ela já bem mais explanada, né? Como eu disse, vocês vão ter acesso a esse slide e vocês vão poder perceber melhor essas especificações, né? De que a nossa placa-mãe é formada, aonde cada componente é encaixado. E com esse mapa, galera, não tem como vocês errarem as conexões em uma placa-mãe. Então esse aí vai ser o mapa que vai guiar vocês aí no início da carreira na manutenção, né? Então vocês percebem processador ou CPU, como ele é chamado, aonde ele vai ser colocado, aonde o cooler vai ser colocado, a memória RAM já vai sendo direcionada ali para os seus slots, o HD, né, ou disco rígido, ele vai ter 2 tipos de conexões. Provavelmente, dependendo do computador que vocês pegarem para fazer manutenção, vocês ainda vão encontrar sim HDs com conexões IDE, né? Que é o nosso famosozinho cabo flat, né? São chamados de conexões IDE. E aí você vai encontrar sim alguns HDs ainda com essas conexões. Elas têm uma troca de dados bem mais inferior do que o nosso cabo SATA, né? Então vocês vão conseguir encontrar ainda. E ele também utiliza
o mesmo esquema de conexão. Você só vai conseguir encaixar de uma forma, certo? E aí a gente tem aí as placas mais antigas e também as mais modernas ainda utilizam, né? Principalmente pessoas que trabalham com questões de gravações de áudio, né? Elas colocam placas de áudio separadamente da que vem na placa mãe, são chamadas de periféricos off-boards, né? Porque eles podem ser tirados da placa mãe. Os que são fixos na placa mãe são chamados de periféricos on-boards, certo? Então, aí na placa mãe você está vendo o mapazinho onde você iria encaixar uma placa de som, né? A placa de vídeo vem um slot específico para ela, né? Que é chamado de PCI Express. Ele é específico para estar acoplando as nossas placas de vídeo. Aí vem a placa de som já da placa mãe on-board, né? Aí tem o encaixe do RJ45 ou cabo de internet, como vocês queiram chamar. Os dois tipos de conexões, a VGA e a DVI. A DVI geralmente é utilizada para algumas máquinas de nota fiscal, né? Geralmente alguns comércios utilizam máquinas de notas fiscais que são utilizadas essa entrada aí, a entrada DVI. E tem aí a nossa entrada VGA, que é entrada de vídeo. As placas mães mais modernas, mais atuais, elas já vêm com a entrada HDMI, né? Que você já usa direto no seu monitor, e esse cabo ele vai conduzir tanto áudio quanto vídeo, né? Então a gente não vai ter esse estresse, certo? E aí, continuando, essa outra porta, a porta paralela LPT1, elas eram de conexões bem antigas, né? Algumas impressoras utilizavam esse tipo de conexão. Hoje em dia, pouquíssimamente você vai encontrar ainda placas com esse tipo de conexão. Mas se você pegar um computador mais antigo, sim, você vai encontrar esse tipo de conexão, que na verdade por um usuário convencional ela nem é utilizada, né? Então é por isso que ultimamente as placas mães mais modernas já não vêm com essa porta acoplada. E aí vem as entradas USB, que não tem nem o que se falar, também com sistema anti-burro. Todas essas entradas aí são com sistema anti-burro, certo? Só encaixa de um jeito. Então, por que eu estou enfatizando isso? Porque eu quero, galera, que vocês saiam daqui sem medo algum de meter a mão no computador para consertar, certo? Entendam isso, cara. Eu vou tirar essa peça daqui, quando eu for colocar novamente, ela só vai encaixar de um jeito. Então não preciso ter medo, certo? As entradas USB, logo em seguida vai ter aí a entrada do cabo PS2, né? Você vai encontrar entrada PS2 tanto para mouse quanto para teclado. E aí é aí nessa hora, cara, que não tem como você errar. Qual é a entrada do mouse? Qual é a entrada do teclado? Cara, já tem a cor específica que é para você não errar. Porém, você lembra que quando eu estava falando lá dos mouses, eu disse que existe uma forma de estar encaixando a entrada? Exatamente. Então, você vai precisar olhar no fundo da entrada e olhar para dentro do plug, porque ele vai ter o mesmo desenho da entrada. Então, você precisa ajustar essa rotação para quando você empurrar, os pinos encaixarem corretamente. Caso contrário, alguns pinos irão encaixar e outros irão entortar. Então, se isso acontecer, você já perdeu o seu mouse, seu teclado, e aí bora desembolsar para comprar outro, né? E aí agora a gente vê uns possíveis erros e possíveis soluções. Nesse meio do mundo da manutenção, vocês vão encontrar, galera, coisas que vocês vão parar assim e dizer, não, isso aqui não é possível.
E é onde eu digo para vocês que sim, é muito possível, certo? Então aqui são possíveis, é o mais comum. Não significa que só existam esses problemas em uma placa-mãe. Como eu disse, vai existir problemas que vão ser únicos e só vocês vão ter encontrado esse problema, né? Então vamos primeiro aos erros. Não gera vídeo, capacitor estourado, slot de memória com defeito, HD não reconhece, né? Esses são os problemas mais comuns que vocês vão encontrar quando você for pegar uma manutenção. Não está gerando vídeo, né? Então você vai procurar o que pode ser. O capacitor está estourado. Eu vou ver qual é a parte do capacitor, né? Ele é responsável por que área da placa-mãe, porque às vezes o problema está exatamente aí. Eu peguei uma placa-mãe, olha só para vocês terem uma ideia. Eu peguei uma placa-mãe que a olho nu ela estava perfeita. Tudo no lugarzinho, tudo certinho. Porém, quando eu ligava as conexões da fonte, o que acontecia? O cooler do processador dava só um giro e parava. E aí a placa-mãe toda se desligava, a fonte se desligava, e você podia apertar o botão de power que não funcionava. E eu comecei a achar estranho. Aí fui tirando as conexões, tirando, deixei só a placa-mãe e a fonte. E mesmo assim, continuava a apresentar o mesmo defeito, o mesmo processo. Quando eu tirei o plug do processador, que joga energia para o processador, a placa ligou, a fonte foi acionada, que a fonte só é acionada quando está tudo ok na placa-mãe. Se ela não acionar, se ela ligar e parar, é porque está havendo ali algum processo de curto que não está rodando a energia legal, então a fonte para que não aconteça um dano maior de queimar a fonte ou a própria placa-mãe. Então, quando eu dei uma olhada no capacitor, que é responsável por gerenciar a energia do processador, o capacitor estava super inchado. Então, ou seja, significa que aquele processador passou por uma tensão de energia maior do que ele consegue suportar e foi danificado. E aí, Messias, o que você fez para resolver? Como era uma placa-mãe minha de sucata, eu não me ocupei em mandar consertar. Tem conserto? Talvez se trocar volte a funcionar. Mas até então eu não o fiz. Porém, eu identifiquei totalmente o problema, né? O problema não estava no processador, não estava diretamente aos outros periféricos. É a placa-mãe que não presta mais? Não, o problema está sendo o capacitor. Então, se trocar, provavelmente volte a funcionar. E se não voltar, Messias, então aquela super descarga de energia acabou danificando a placa-mãe, então, felizmente, só outra, certo? Então, não gera vídeo a placa-mãe. O que se pode fazer? Troca de placa. Essa é a forma mais simples. Porém, se você é mais insistente, você vai olhar parte por parte, você vai medir tensão com o multímetro. Só que aí, porque eu digo assim, troca logo. Porque se você vai levar para a parte da eletrônica, você pode estar devolvendo para o seu cliente um periférico que vai estar com uma vida útil já bem sambada, né? Porque ele, da sua manutenção, ele já teve que passar por outra manutenção, que é a manutenção de eletrônica, aí vai ver se as trilhas da placa-mãe tá tudo certinho, não sei o que. E aí pode ser que você conserte e 2, 3 dias depois o seu cliente volta e diga, parou de novo. Então, galera, vocês coloquem na cabeça de vocês o seguinte, não seria... Bota assim, a seguinte teoria, certo? Quando você começar a mexer com equipamentos de outras pessoas, se você consertar, você vai ser o melhor. Porém, se piorar ou der muito retorno, você vai ser o pior. Então, quando você pegar uma manutenção para fazer, lembre-se de que o nome que está indo é o seu, né?
Então você pode chegar a ter, poxa, Messias é o melhor técnico que existe, porque até então eu só entreguei computadores que deram certo. Porém, se eu entrego um que der errado ou der muito problema, eu vou ser o pior técnico que existe. Então, se você pega uma peça, um periférico como a placa-mãe, que ele é muito importante, que ele é essencial, então para você não correr esse risco de mandar para uma manutenção de terceiros e voltar para sua mão, você montar e entregar para o cliente, é melhor você trocar. Explica para o teu cliente, é isso que pessoas não entendem, quando você diz assim, não, sua placa-mãe queimou. Aí o cliente diz, então é melhor comprar outro. Mas aí você não entende que todos os outros periféricos estão ok, eles estão funcionando de boa. O que queimou foi só a placa-mãe. E se você coloca uma placa-mãe nova, você está entregando um computador novo para o seu cliente, né? Então você precisa ter esse jogo de cintura para explicar isso ao cliente. Ó, queimou só essa peça. E essa peça é a mais importante. Se eu coloco uma nova, é a mesma coisa de você estar comprando um computador novo. Porém, vai ter o seu olho clínico também, né? Se você identificar que a máquina do seu cliente realmente não vale a pena comprar uma placa-mãe nova para colocar peças fracas, então você diz, não, de fato, junta mais um dinheirinho e compra outro, não é? Mas se você perceber que a máquina do cliente é boa, dá para o que ele precisa e se trocar a placa-mãe vai ficar ok, então explica isso para o teu cliente que com certeza você vai estar ajudando e muito, né? O problema é o capacitor. O que que faz? Substitui. Infelizmente não tem como fazer outra manobra. Se foi só isso, você trocou, resolveu, show de bola. Messias, mas não vai correr o risco de acontecer tudo isso que você falou, não? Aí é onde você vai entrar nas explicações para o cliente. Ó, seu problema aqui foi esse capacitor inchado. Eu vou trocar, eu vou cobrar pelo serviço, porém se voltar a acontecer, é de fato melhor você substituir a peça, certo? Você já vai deixando isso claro, porque aí o cliente ele não vai poder te culpar depois e dizer que a culpa foi sua do computador dele não funcionar bem, né? Você explica o que está sendo feito e dê sempre opções para o cliente, certo, galera? Não seja um tipo de técnico que só quer ganhar o dinheiro, que só quer fazer o serviço, não explica as possibilidades para o cliente. Às vezes existem possibilidades que você pode estar ganhando mais, porém você não consegue repassar isso para o cliente. Então, dê opções para o cliente. E isso vai te ajudar bastante, isso vai te dar confiança, certo? Isso vai te dar uma autoridade no assunto. Slot de memória com defeito. O que que se faz? Lembra que a placa-mãe antiga ela tinha 4 slots? Então, se imagine que você só use 2 ou que você só use só um. Se um slot da placa-mãe está com defeito, eu vou trocar o slot? Não, eu vou trocar a memória de slot. E aí vai funcionar normalmente, galera, certo? Você vai colocar o seu pente de memória no slot que está funcionando. Mas se isso vai interferir no desempenho do meu computador? De forma alguma. Porque o slot que está danificado, ele fica ali sem nenhuma serventia. E os outros slots vão estar funcionando normalmente. A menos que você seja muito azarado e tenham queimado todos os slots. Se queimou, substitui placa-mãe. HD não reconhece, certo? Nessa parte, você pode estar fazendo 2 tipos de teste. Você já direciona o teste direto para o HD, né? Tem um casezinho de teste, que aí você pode estar retirando o HD do computador do cliente, coloca no case. Se no case reconheceu tudo legal, então o problema ele vai estar ou na conexão SATA ou IDE da placa-mãe, ou no próprio cabo SATA ou IDE, certo? Algum desses 2 problemas vai ser bem evidente, né? Se no case está reconhecendo, então vai ser ou a entrada ou o cabo. Com o mesmo cabo, eu coloco em outra entrada, continua do mesmo jeito. Troquei o cabo, coloquei na mesma entrada que estava, funcionou. O defeito era o cabo.
E aí fica ao seu critério tabela de preço, certo? Vamos para frente. Vamos agora falar um pouco da nossa fonte de alimentação, certo? A função da fonte é transformar a corrente alternada da tomada em corrente contínua. Já nas tensões corretas, usadas pelos componentes, ela serve também como uma última linha de defesa contra picos de tensão e instabilidade na corrente depois do no-break ou estabilizador, certo? Trocando bem para o popular, o que acontece aqui? A nossa fonte, ela tem essa responsabilidade, certo? De estar entregando a energia para os componentes na sua tensão correta, certo? Na sua tensão correta. Então, cada fiozinho, lá na nossa apostila, tem especificando a cor do fio e qual a tensão que sai naquela cor, né? 12 volts, 5 volts e por aí vai. Então, ela pega a energia que está chegando. Se você estiver usando ela direto na tomada, ela está recebendo energia de 220. Então, ela pega essa energia, transforma ela em 12 volts, 5 volts, porque os componentes da nossa placa-mãe, ela usa em baixa voltagem. Então, imagina se entrasse direto na placa-mãe 220. Estourava tudo, não é? Porque ela não foi feita para uma potência de energia tão grande. Messias, mas eu uso estabilizador. O seu estabilizador, ele vai receber 220 e vai transformar em 110. Uma frequência ainda mais baixa e ainda melhor para a nossa fonte. E a fonte vai fazer o mesmo processo. Vai transformar em 12, vai transformar em 5, em 3, certo? Então ela é a nossa última linha de defesa, antes que estoure tudo dentro do nosso computador. Então imagine essa linha assim. A gente tem tomada, estabilizador, no break e a nossa fonte. Cara, deu uma tensão poderosíssima aqui na rede de energia. Estourou o meu no break e estourou minha fonte. Queimou meu computador? Provavelmente não, certo? Por quê? Porque quando a energia passa pelos componentes, né, os componentes da placa da fonte, que a nossa fonte também tem uma placa, que nessa placa tem um transformador, vai ter também capacitores. Então, quando ela chega nessa placa e ela sai estourando os capacitores, queimando o transformador, a energia não tem mais para onde correr, porque morre ali, entendeu? Messias, mas aconteceu de queimar minha fonte e também queimou minha placa-mãe. Então, cara, foi uma baita descarga, né? Para ter conseguido fazer esse estrago todo, foi uma baita descarga. Eu já queimei várias fontes e com certeza vocês também vão queimar várias fontes. E não se culpem por isso, nem se martirizem. Você vai ter apenas um pouco de prejuízo, mas no geral tá tudo ok. Como é que você pode queimar uma fonte? Muitos de vocês no início da jornada não vão ter todas as ferramentas necessárias, mas aí existem os outros caminhos que você pode estar utilizando para estar dando início aí à sua jornada. E uma dessas jornadas é não ter um estabilizador. Messias, peguei um desktop aqui para consertar, mas cara, eu não tenho um estabilizador. Se eu ligar direto na tomada, vai queimar? Se você não girar a chavezinha de voltagem que tem atrás da fonte para 115, 220, se você não colocar essa chave em 220, quando você mal encostar na tomada, vai dar um tiro tão grande na fonte que você vai pensar que queimou todo o computador. Mas infelizmente ela queima apenas a fonte, né? Ou felizmente. E aí você vai ter que botar outra fonte, certo? Então, se você não tem um estabilizador, olha atrás da fonte que vai ter uma chavezinha 110
ou melhor, em algumas vai ter 115, né? 115 e 220. Se eu vou utilizar direto na tomada, eu giro a chave para 220. Se eu for utilizar direto no estabilizador, eu giro a chave para 115. Mas se eu deixar em 220 e ligar no estabilizador, o computador não vai dar vídeo, certo? Não vai dar vídeo. Então você já vai se aperrear, porque vai dizer, poxa, não está funcionando, e aí você vai limpar a memória, você vai fazer o que for, não vai dar vídeo. Por quê? Porque lembra que o estabilizador ele transforma 220 em 110? Então se a fonte está programada para passar 220, ela vai entender que a voltagem está baixa, e aí ela não vai conseguir distribuir a voltagem certa para a placa mãe, e por isso não vai dar vídeo. Quando você girar a chave para 115, vai funcionar tranquilamente, certo? Lembrem dessa dica. Então, já vai anotando para você não precisar assistir novamente toda essa aula. E aí a gente tem alguns modelos de fonte, né? Messias, como eu vou saber escolher uma fonte? Computadores de baixa performance, essa fonte aí de 200 watts vai funcionar normalmente, certo? 300 watts, 450 e por aí ela vai subindo, né? Quanto mais exigência do seu computador, maior tem que ser a potência da fonte. Caso contrário, você vai estar danificando peças, certo? Então vamos aqui em dois exemplos, certo? O exemplo de um computador básico. Não, tem um Core 2 Duo, 2 de memória RAM, 320 de HD, placa-mãe ASRock. Uma fonte de 200 watts vai rodar esse computador com sobra, né? Com sobra, porque ele não é um computador de alta performance. Mas se eu colocar uma fonte de 700 watts nesse computadorzinho, também vai rodar suficiente e a fonte aí vai trabalhar com o triplo de folga, porque ela não vai precisar disso tudo, né? Porém, a gente vai para o segundo exemplo. Eu tenho um PC Gamer, um Core i9, uma placa de vídeo de 6 de memória de vídeo, né? 6 GB de memória. Eu tenho 4 HDs convencionais, tenho um HD SSD, tenho 4 pentes de memória, cada um com 8 GB, certo? E eu tenho um cooler na parte do gabinete, tenho o cooler do meu processador e ainda tenho uns LEDs no gabinete. Cara, tem que ser uma fonte de 700 watts para cima, porque senão algumas dessas peças vai trabalhar com pouca energia, e se trabalha com pouca energia significa que você está forçando a peça a desenvolver ali a sua necessidade, certo? Então, se você não fizer isso, se você não prestar atenção na voltagem de cada componente que você vai utilizar, você vai ter sérios problemas. Então lembre-se, conforme eu vou melhorando a performance do meu computador, todos os outros componentes têm que acompanhar essa mudança. Caso contrário, eu vou ter problemas, certo? Então aí fica alguns modelos de fontes para vocês darem uma olhada. Está disponível no slide, só acompanha lá. Olha aí, ó, a voltagem das fontes, certo? Então, vocês podem conferir essa voltagem, né? Elas são 20 pinos e cada pino vai ter a sua voltagem. Os fios laranjas vão ter a voltagem de 3.3, né? Os fios pretos, geralmente eles vão ser neutros ou negativos, né? Alguns não passam voltagem. Os fios vermelhos vão ser 5 volts. Os fios roxos vão ser também 5 volts.
os fios amarelos vão ser 12 volts, né? E aí do outro lado segue a mesma sequência, fio azul 12 volts, laranja 3.3, os pretos não passam ali voltagem, o verde vai ser o fio neutro ou fio terra, assim como vocês quiserem identificar, o fio branco 5 volts e os fios vermelhos 5 volts, certo? Então essas são as voltagens de cada pino aí da nossa fonte. Possíveis problemas e soluções. Vocês vão começar a entender que várias peças geram basicamente os mesmos problemas. Quais são os problemas de um computador? Ele não ligar, ele travar, ele reiniciar, ele não dá vídeo, ou seja, liga, funciona, mas não gera imagem, ele vai bipar. Então são problemas de um computador. Porém, os componentes que compõem essa máquina podem apresentar os mesmos defeitos. Vocês ao longo das aulas vão começar a perceber isso, né? Então lembra que a placa-mãe com defeito ela não gera vídeo? A fonte também não. Se ela tiver com defeito, se ela tiver com uma baixa voltagem, ela não vai gerar vídeo. Computador reinicia, ela também vai ser questões de baixa voltagem. Computador desligando, computador não liga, né? Entre desligar e não ligar existe a diferença. Se ele está desligando, significa que ele inicia, começa a funcionar e aí depois ele desliga, certo? O processador faz isso, mas a fonte também faz, né? O computador não liga. Esse não ligar é de fato você apertar o botão e não acontecer nada, certo? Comecem a ir pegando essas diferenças entre ele não liga, de não aparecer vídeo. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem clientes que vão passar essas informações para vocês, né? Ó, meu computador ele não está ligando, mas aí quando você pega o computador, aperta o botão, ele ligou. Mas o não está ligando era que ele não estava dando vídeo. E aí o cliente vai dizer para você que o computador não liga, mas na verdade ele liga, porém ele não gera vídeo. Quais são as soluções, Messias, para os problemas da fonte? Trocar. Coloca outra fonte. Mas não pode nem fazer um negocinho e outro. É o que eu te falo. Se a fonte ela vai para a parte de energia, então ela vai precisar ir para uma assistência que mexa com esses periféricos. E aí você está terceirizando o seu serviço. E isso pode te render problemas. Então é melhor você trocar a fonte. A fonte ela não é tão cara. R$80, dependendo da fonte. Se for uma fonte convencional, com R$80 você resolve o seu problema, né? E aí você vai colocar o seu serviço também em cima dessa troca de peça. Mas se eu tenho a peça para vender, melhor ainda, né? Você já pode incluir no preço da peça a sua mão de obra. Então não gera vídeo, troca a fonte. Computador reiniciando, troca a fonte. Troca a fonte que eu me refiro é quando você identificou que de fato o problema é a fonte, tá, galera? Não vá pegar um computador que está reiniciando e dizer, não, é só trocar a fonte. Não. Antes de chegar nisso, eu preciso ter feito todos os outros testes. Por quê? Porque um sistema corrompido, ele também reinicia um computador. Um HD com defeito também reinicia o computador. Então faz o seguinte, então você está dizendo que várias peças geram o mesmo defeito, como eu vou saber de fato qual é a peça? Usa a seguinte técnica, deixa o óbvio por último. E com o tempo você vai conseguir identificar de cara assim o que já é o defeito. Mas enquanto isso, deixa o que é óbvio por último. Rapaz, está reiniciando. Pode ser a fonte. Mas aí eu vou testar primeiro o HD, vou testar o sistema, vou olhar o pente de memória, né?
Vou olhar aqui se o processador não está com a pasta térmica ressecada, porque isso também vai reiniciar o meu computador. Se o processador tiver com defeito, ele não vai ligar o meu computador. Então deixa o óbvio por último. Não, o HD está ok, o sistema está ok, o processador está ok. Então é de fato a placa-mãe. E o que eu faço? Substituições de testes, certo? Tenha sempre uma peça de cada componente para você testar, certo? Eu tenho aqui um HD reserva. Coloquei o HD, que é o meu HD de teste, funcionou tranquilamente o computador, não reiniciou, não desligou, não fez nada. Já sei onde é que está o problema. Eu tenho uma fonte de teste. Coloquei a minha fonte, o computador ligou, funcionou, não apresentou mais problemas. É a fonte, certo? E até que vocês vão construindo esse arsenal de peças de substituição, de ferramentas, vocês usem a teoria. Eu preciso ir testando, né? Eu vou fazer um teste de HD. Se o meu computador está reiniciando e eu coloquei o teste de HD para rodar e ele não reiniciou, pode ser que seja o meu sistema com defeito. Vou aqui, formatei o computador, não reiniciou mais. O problema era o defeito. O problema era o sistema, né? O defeito é meio osso. Mas aí o que acontece? Guardem todos os problemas que vocês pegarem, guardem, certo? Essa é uma dica assim de ouro, porque isso vai estar ajudando vocês em futuros computadores, né? Em futuros problemas que vocês encontrarem. Placa de vídeo. A placa de vídeo, na verdade, é bem útil nos dias atuais, pois vivemos uma era de altas qualidades gráficas, que exigem cada vez mais processamento gráfico para que assim suporte as mais altas resoluções. Com este componente instalado em seu computador, o desempenho ficará ainda melhor, tanto para o acesso convencional quanto para a jogabilidade de alguns games, né? Então, quando se trata de placa de vídeo, antes eu desprezava isso. Presta atenção. Antes eu desprezava, né? Eu desprezava o negócio de placa de vídeo. Quando alguém dizia, não, vou comprar uma placa de vídeo, eu dizia, não, isso é frescura. Não tem pra quê? Porque no meu entendimento a placa de vídeo seria só para gerar vídeo, né? Mas com o passar do tempo eu fui percebendo que sejam programas de edições, sejam alguns games, né? Alguns jogos que você goste, né? Seja alguns programas mesmo convencionais que você utiliza no seu computador, todos precisam de vídeo, né? Precisam de desempenho gráfico. O processador por si só, ele vai ter uma quantidade de memória reservada para o vídeo. Porém, essa quantidade ela não é exuberante, né? Ela é o suficiente para você ter a visibilidade na sua tela. Porém, para alguns tipos de programas, ele não é suficiente. Ou até mesmo para alguns tipos de vídeos, para você ter uma ideia. Se você tem um computador convencional na sua casa, e aí a gente já entra um pouco do assunto de redes. Se você tem um computador convencional na sua casa e você tentar rodar um vídeo em 4K, em 8K, não vai rodar. Mas não é porque a internet está lenta, não é porque o seu computador não está conseguindo rodar aquele vídeo. É exatamente por falta de processamento gráfico, certo? Processamento gráfico. Quando você vai para um vídeo de 4K de resolução, um processador convencional, por mais avançado que ele seja ele um Core i5, um Core i3, até mesmo um Core i7, vai ter processadores que não vão rodar porque o desempenho gráfico dele é baixo. Ele é bom para processar, né, agilizar o recurso, mas em parte gráfica ele não foi feito especificamente para isso. Aí é onde entra total
a necessidade de uma placa de vídeo, porque a placa de vídeo ela também tem um processador que é específico para processar a parte gráfica. Então, quando você junta com o seu processador da placa-mãe e o processador gráfico da sua placa de vídeo, você vai rodar, dependendo também da placa de vídeo, o que for necessário. Porque existem placas de vídeo com 512 KB de vídeo, é mesmo que nada. Existem placas-mães de 1 GB, de 2 GB, 4, 6, 8, 16, 32, 64 GB de memória de placa de vídeo, né? Então, quanto mais fazer que nem outro, quanto mais melhor, né? Questões gráficas nunca vai ser demais. Outro dia eu encontrei um computador na casa de um cliente que ele tinha um HD SSD, ele tinha uma placa de vídeo de 4 GB de memória, ele tinha um processador Core i7. Eram 6 segundos para o computador estar ligado na área de trabalho, pronto para uso, certo? Não era assim, ligou, mas tem que esperar um tempinho porque se mexer vai travar. Não, ligou, pode sair apertando que o computador sai abrindo tudo. E quando eu vi aquilo eu fiquei tipo maravilhado, eu quero um desse. Até então não consegui, mas a vontade de ter é grande. E eu disse, eu vou testar esse computador. Cara, vocês vão entrar nessa pilha quando vocês começarem a exercer realmente o mundo da manutenção, o mundo do conhecimento da informática, vocês vão pirar também na batatinha. E quando eu vi aquele computador, eu disse, eu vou testar, porque eu gosto de fazer essas paranoias, né? Testar mesmo para depois até discutir ou então dar uma dica de como poderia ficar melhor, né? E aí eu disse, eu vou testar. Abri um vídeo em 4K, até porque aonde eu estava testando era uma internet via rádio. E como a gente sabe, a internet via rádio ela não tem tanta potência, né? Eu disse, vou arriscar aqui um 4K. Cara, quando eu dei o play, o vídeo já saiu disparado. Então, ou seja, a conexão, mesmo que via rádio, estava fluindo, né? Mas o que fez com que aquele vídeo rodasse sem travar? A parte gráfica. Porque, ou seja, a internet ela estava fazendo o download do vídeo e a parte gráfica estava fazendo com que ele fosse executado em tempo real. Então eu disse, cara, eu nunca tinha visto na minha vida uma internet via rádio rodar um vídeo em 4K. E até então eu não entendia isso. Eu pensava que era por causa da conexão, né? Não é via rádio, não vai rodar. Mas deixa que era a máquina que eu tinha disponível que não suportava a qualidade. Então, se não suporta, ela não vai executar. Você pode estar usando 50 GB de internet e não vai rodar, porque a sua máquina não comporta aquela qualidade, né? Hoje, um exemplo, se eu colocar na minha máquina aqui, eu tenho um Core i3, 8 de memória RAM e um HD de 320, né? Se eu colocar na minha máquina para rodar um vídeo em 4K, ele vai rodar se arrastando, né? O vídeo vai estar carregado, mas a imagem não vai conseguir acompanhar, porque o meu processador não tem tanta memória de vídeo dedicada, então ele não vai rodar. É culpa da conexão? Não, não tem nada a ver com a conexão, né? E aí eu vi aquilo, eu disse, preciso testar mais. Coloquei um vídeo em 8K. Meu amigo, parecia que eu estava dentro daquela tela. Aí para completar, o cara utilizava uma TV de 65 polegadas, LG, né? Super slim. Eu disse, cara, essa é a TV e o computador dos sonhos. Você olhava para aquela tela, meu amigo, a qualidade de imagem rodando em 8K, parecia que você estava dentro do cenário e sem travar. Eu disse, cara, de fato, cheguei à conclusão de que uma placa de vídeo faz total diferença no computador, né? Então aí, ó, a gente tem alguns modelos, desde um mais simples a um mais robusto. E era exatamente o que eu explicava para vocês, né? Eu acredito que essa primeira e essa segunda, dependendo delas aí, se muito tiver, tem 4 GB de memória de vídeo,
né? Isso também já é muito bom para quem não tem nada. Essa mais robusta, quando você vê essas placas de vídeo que vem com uns cooler, meu amigo, pode botar fé que elas vêm e não vêm para brincar não, certo? Se está especificando que aquele componente precisa de resfriamento, é porque ele tem um alto poder de processamento. Se não tem processamento, ele não vai sobreaquecer, né? Mas se tem, ele precisa ser resfriado para poder continuar em alta performance, né? E aí já vem essa com 2. Meu amigo, se essa placa tiver 16 GB de memória de vídeo, o que você colocar para rodar, vai rodar. Não tem boquinha não. Vai rodar mesmo e já era, certo? Defeitos de uma placa de vídeo. Os defeitos, meu amigo, ela não dá vídeo. Se não der vídeo, só trocando. Porque se você for mexer na parte eletrônica, volto a dizer. Messias, então você está dizendo que você não coloca fé na manutenção de eletrônica? Eu vou ser muito sincero com vocês. Eu só boto fé no conserto de televisão e olhe lá, certo? Essa é a minha opinião. Vocês não precisam seguir. Se você acredita que levando para uma assistência eletrônica vai dar certo, fiquem à vontade. O método de cada um, né? Esses componentes assim eu prefiro colocar e trocar por um novo, porque isso está me dando uma garantia de que realmente vai voltar funcionando, né? Vai voltar não, vai estar funcionando porque eu estou colocando um componente novo, né? Então, o que acontece? Não está dando vídeo, eu tiro a placa de vídeo e coloco na entrada on-board da placa mãe. Deu vídeo? Está funcionando? Então, de fato, o problema pode estar em 2 locais. Ou no barramento PCI Express, onde a placa de vídeo é acoplada, ou na própria placa de vídeo. Como é que eu vou saber, Messias? Infelizmente, só testando em outra máquina, né? Coloca a placa de vídeo em outra máquina, funcionou. Então, infelizmente, é o seu barramento. O que eu posso fazer? No máximo, passar um limpa-contato, né? Um produto que tem limpa-contato. Se você passar, funcionou? Pai, funcionou. Então, era só isolamento de barramento. Passou, funcionou? Funcionou não. Então, de fato, ele está danificado. Seu computador vai continuar funcionando normalmente, porém você não vai conseguir utilizar uma placa de vídeo, certo? Então, fica a dica. E mais um componente que a gente apresenta hoje, nosso quarto componente, né? A gente já viu placa-mãe, já viu fonte de alimentação, já viu placa de vídeo e por final o nosso disco rígido ou HD, né? Hard disk. O HD é o celeiro de nossa máquina. Afinal de contas, todas as informações são guardadas nele. O sistema operacional, as fotos, músicas, vídeos, documentos, tudo está armazenado nesse componente. Caso ele seja danificado, tudo irá se perder. Então é sempre bom tomar muito cuidado na hora de manuseá-lo, certo? Tudo que você conhece fica acoplado nesse serzinho chamado HD, certo? Ou disco rígido, como você queira chamar. Prefiro chamar de HD. Então, a primeira coisa que se armazena no nosso HD se chama sistema operacional, certo? Se você comprar um HD hoje, nesse momento, e colocar na sua máquina, ele não vai funcionar. Por quê? Porque não tem nada nele, inclusive um sistema. Então, a primeira coisa que vai ocupar espaço no nosso HD se chama sistema operacional. Quando você formatar o seu computador, né, você vai estar armazenando o sistema no HD. Dentro do sistema você vai armazenar o que é de praxe, né? Fotos, vídeos, jogos,
é, documentos, programas, tudo isso você vai armazenar dentro do sistema, e o sistema está armazenado aonde? No HD. Então, consequentemente, tudo é armazenado dentro do HD. Messias, como eu posso escolher um bom HD? Boa pergunta. Como eu posso escolher um bom HD? Se estamos tratando de discos analógicos, que é a maioria dos HDs convencionais, você pode estar escolhendo ele pela velocidade de giros por segundo, né? Como é que eu vejo isso? Quando você pega o HD, lá nas especificações dele, que tem lá em cima, eu tinha até um HD aqui, não sei por onde está. Deixa eu ver se eu encontro aqui para mostrar para vocês. Mas quando eu pego o HD, ele vai estar com essas especificações. Pronto, achei um HD aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Não sei se vocês conseguem ver bem, mas essas letrinhas aí são as especificações do seu HD. Então ele vai ter a quantidade de gigas, né? Quantos gigas é o seu HD, a marca do fabricante, se ele é Samsung, Seagate, Toshiba. Então, ou seja, varia de HD para HD. E ele vai ter também a especificação de giros por segundos, que são chamados de RPM, certo? Então procurem essa informação no HD de vocês. E aí, quanto maior a potência de giros por segundo, mais rápido vai ser o processamento da sua máquina. Então, isso é essencial no computador. Às vezes a gente compra HD pela quantidade de espaço que ele comporta. É 1 tera, é 500 GB, né? 320. Mas aí a gente nunca para pensar qual é a velocidade desse disco por segundo. Porque lembrem que esse tipo de HD, ele funciona com uma agulhinha de leitura, e ele é um disco, então ele fica girando e essa agulhinha fica aqui, ó, trabalhando de uma ponta a outra do disco, tanto para fazer a leitura dos seus arquivos, quanto para gravar novos arquivos nesse disco. Então, quanto mais rápido ele conseguir girar para essa agulhinha fazer a leitura, mais rápido o HD entrega para o processador o arquivo que você está querendo, né? Então, na hora de comprar um HD, se for um HD convencional, você olha a especificação dos RPM, quanto de giro ele faz por segundo. O HD mais rápido que eu já peguei, ele fazia 7.200 giros por segundo. Então, eu tinha um processador Atom da AMD, é o processador mais peba que eu já peguei para mexer. Eu tinha um processador Atom, porém o HD ele tinha 7.200 giros por segundo. Esse computador fluía muito bom mesmo. É tanto que quando eu encontrei esse HD eu fiquei com pena de me desfazer, porque eles são muito difíceis de achar no mercado. Então, quando eu consegui comprar um HD desse, chegou um computador de um cliente para fazer manutenção e eu só tinha ele disponível, né? E aí eu me desfiz daquele HD com uma pena no coração tão grande que vocês não imaginam, porque ele era muito bom, né? Então, se for um HD convencional, procurem saber a especificação dos giros por segundo, certo? Se for um HD SSD, ele já tem a tecnologia que a gente chama de memória flash, né? Ele é como se fosse um pendrive acoplado ali na sua máquina. Então, a leitura dele é muito mais rápida, porque ele trabalha em cima de apenas dos dados. Ele não tem um disco físico, né, para estar gravando os arquivos. Ele grava tudo em memória.
Então faz essa analogia, quando você pluga o seu pendrive no computador, automaticamente ele já abre ali e você já tem acesso aos arquivos. No HD SSD ele funciona como se fosse esse mesmo tipo de leitura. Então por isso as máquinas ficam bem mais rápidas quando você instala um HD SSD, né? Lá no Instagram da HF Treinamentos, eu já postei lá um vídeo, um computador, de um notebook, que fez essa substituição de um HD convencional para um HD SSD. E o computador estava ligando em 6 segundos. A configuração dele era um Core i5, né? Ficou com um HD de 280 GB SSD e ele tinha 4 de memória RAM. E o computador ficou ligando, galera, em 6 segundos, pronto para uso. Aí o cara instalou Photoshop, instalou CorelDRAW, os programas rodando com uma facilidade imensa. Você não faz ideia, né? Uma facilidade assim imensa. E aí, para vocês verem como um HD faz total diferença na sua máquina. Então não pegue qualquer HD visando apenas o espaço, porque isso pode ser uma furada. Aí, ó, como eu mostrei para vocês, alguns modelos, né? O nosso modelo SSD vai ser esse Kingston, certo? Messias, a marca influencia? Galera, tirem esse negócio de marca da cabeça, certo? Se você comprar um HD fabricado por Joãozinho da esquina e o desempenho dele for bom, Joãozinho da esquina é a melhor marca, entendeu? Então não se prendam a marcas, se prendam a desempenho, certo? Porém, os que eu já utilizei até hoje foram Seagate, Samsung e Toshiba. Qual o melhor? Para mim fez o mesmo efeito. Tirando esse que os RPM era 7200, que ele era um da Seagate, os outros para mim foram a mesma coisa. Não vi tanta diferença, né? Você já utilizou um SSD? Já. Compensa colocar numa máquina? Se for uma máquina fraca, é desperdício. Se for uma máquina intermediária, com toda certeza, certo? Qual seria um HD ideal para mim ter numa máquina? Hoje em dia, pela questão dos arquivos serem hoje maiores e ocuparem mais espaço, eu indico que vocês tenham um HD de 500 GB para cima, né? Esses dias uma cliente me procurou para estar fazendo um orçamento para colocar um HD de 500 GB porque ela está precisando de mais espaço para alguns programas que ela trabalha. Então, até então a cliente utilizava um HD de 320 GB. Hoje um HD de 320 não está comportando mais quase nada porque a resolução, principalmente de fotos, aumentaram, a qualidade das músicas aumentaram e com isso o tamanho do arquivo também aumenta. Então o que você conseguia guardar antes em 320 GB, que era assim absurdo, né, para a época, já não é mais a mesma quantidade para hoje em dia. Então, galera, de 500 GB para cima. Esses um HD SSD de 500 GB dá certo? Cara, eu coloco da seguinte forma. Um HD SSD, ele é muito importante para desempenho de programas e para inicialização de sistema. Ele já é caro por si só. Um HD de 120 GB, 128 GB, você não encontra por menos de 200 e pouco, né? 240, 280. Quando você vai para um HD de 500 GB SSD, ele já sobe para 600, 700, dependendo de onde você vai comprar. Então não compensa você ter um HD SSD de muitos arquivos, sendo que a principal finalidade é você utilizar no sistema. Então faz da seguinte forma: compra um HD maior de 1 TB convencional, que aí você armazena seus arquivos aqui, e você compra um HD de 128 GB SSD para instalar seus
seus programas e o seu sistema. Então você vai ter um computador rápido e você vai ter uma memória de armazenamento maior com o HD convencional. Então você coloca os dois na sua máquina e tudo que for de arquivo você salva dentro do HD convencional e deixa o sistema e os programas no HD SSD, certo? Então, até porque se queimar o seu HD SSD, os seus arquivos vão estar salvos e você pode acessar em qualquer máquina, certo? Pensa nisso. Vamos sacar aqui os principais defeitos. Erros e possíveis soluções. HD dá problema também no vídeo, certo? O HD aqui não deu uma cortada, certo? O HD ele também dá problema no vídeo, sim, certo? E se ele dá problema nesse vídeo, a gente resolve ele simples de tudo. Como esses que a gente pode estar resolvendo tão simples assim? Você simplesmente despluga o seu HD, certo? Você despluga o HD e ele vai voltar a funcionar o vídeo sem nenhum problema. Tão simples, tão simples. E aí depois eu faço o quê? Você simplesmente troca o HD, certo? Essa é a solução. Existem programas que fazem testes para ver se o seu HD ele está com algum risco, né? Se ele está com algum dano em alguma trilha. E existem alguns defeitos que eles conseguem facilmente serem solucionados. Facilmente, né? Você vai lá, coloca o programa para fazer a varredura do HD, para fazer a análise. Se ele encontrar o erro mais comum, se chama bed block. Se ele encontrar algum erro desse, vai aparecer um B na sua tela. Se esse B aparecer no primeiro quadradinho, descarta esse HD, porque ele deu um erro no que a gente chama de trilha zero, certo? Essa trilha zero é onde é instalado o sistema e todas as diretrizes. Então, se esse erro acontece lá ali de cara na trilha zero, descarta, certo? Descarta o HD, coloca um HD novo, que que significa mais segurança para você e qualidade para o seu cliente, certo? Travamento, realiza os testes, certo? Qual o procedimento? Realizar os testes. Se o seu computador, você está aqui acessando ele de boa, do nada ele trava, significa o quê? Que a peça responsável pelo sistema não está ok. O seu sistema não é acoplado no HD, então se travou o sistema e está acontecendo isso com frequência, significa que na hora da leitura do sistema algo está dando errado. E se está dando errado, simplesmente é aonde? No HD. Então você realiza os testes. Se der bed block e não for na trilha zero, faz o reparo que vai voltar a funcionar tranquilo. Se voltar a acontecer, Messias, as mesmas coisas, os mesmos problemas, faz novamente o teste. Apareceu de novo o erro, substitui o HD, que significa que aquele erro não tem reparo, certo? Sistema corrompendo com frequência. Formatei minha máquina, sistema zerado, tudo bonitinho, tudo perfeitinho, mas aí eu usei hoje, usei amanhã, quando liguei no terceiro dia, tela azul. Significa que o sistema corrompeu. Beleza, vou lá, formato novamente, tudo bonitinho, uso hoje, uso amanhã, uso depois, quarto dia, tela azul. Então significa que a peça onde o sistema é acoplado, onde o sistema é instalado, está corrompendo o meu sistema. E eu faço o que? Faz os testes. Passei o teste, era só um erro, corrigiu, não aconteceu mais, ok, permanece com a mesma peça. Porém, mesmo depois dos testes, ou então deu muito erro. Uma vez, eu e o Magnus, a gente foi fazer um teste no HD de um servidor. Cara, na primeira trilha, presta atenção,
na primeira trilha, deu um erro, que nessa primeira trilha tinha mais de 1.200 erros. A gente deixou o programa rodando por 30 minutos. E em 30 minutos deu mais de 1.200 erros. Você tem noção o que é isso? Então, nesse procedimento, a gente fez o backup do servidor, né? O que estava acontecendo era que o servidor estava travando muito. E aí a gente fez o backup do servidor, tivemos como fazer isso. E depois a gente substituiu o HD, devolveu os dados para o servidor, problema resolvido. Se a gente tivesse tentado corrigir esses erros, provavelmente eles voltariam para ativa e provavelmente bugaria tudo novamente, né? Então, o procedimento mais correto foi fazer o backup, instalar um novo HD, instalar o sistema Serving, né, para servidores e devolver os dados. Problema resolvido, né? Então, se o seu sistema está corrompendo com frequência, pode ser o seu HD com defeito. Lentidão, né? O que faz nesse caso? O HD está danificado provavelmente, né? Esses são os erros comuns de acontecerem no HD. Galera, vocês precisam aprender a seguir a lógica das coisas, certo? Como é a lógica das coisas? Eu preciso saber a função de cada componente. Se a função do meu HD é armazenar o sistema e armazenar os meus programas e arquivos, se eu estou acessando e o computador está ficando lento, o que ele fica lento? Fica lento o sistema. O meu sistema está armazenado aonde? No meu HD. Então, consequentemente, o problema pode estar no HD. Agora, você fez os testes no HD, sistema ok, HD ok, eu tenho certeza que meu sistema não está infectado por vírus, que também causam lentidão, né? Eu tenho essa certeza que não está infectado, e eu estou tendo esse problema, então aí eu vou procurar se não é energia baixa, eu vou procurar se o meu processador não está sobrecarregando, né? São coisas que causam travamentos, e a gente vai vendo nas aulas seguintes. E como vocês vão ter acesso a esse slide, estudem, galera, estudem bastante. Lembrem que nossa prova final vai ser vocês montando um computador do zero, certo? Então vocês precisam estar afiadíssimos para estar realizando essa tarefa, certo? Eu confio bastante em vocês, eu não tenho medo de colocar o meu nome em jogo e dizer eu que ensinei esses caras. Eu confio no potencial de vocês, não é nem tanto na pessoa que vos fala, né? Porque não adianta eu entregar o melhor conteúdo para vocês, não adianta eu explicar da melhor forma possível se vocês não colocarem em prática os estudos, não pegarem ali de cara mesmo e dizer eu vou aprender como isso aqui monta, né? Não vai adiantar, porque no final vai dar branco, né? Mas eu acredito, certo, no potencial de vocês. Eu acredito que vocês são capazes de fazer isso, né? E eu sou o primeiro a apoiar vocês, certo? Eu já fiz isso uma vez, onde eu peguei clientes que eu tinha, um amigo começou um negócio, eu estava sem tempo para pegar manutenções, então eu peguei os clientes que eu tinha e entreguei para o cara, né? E eu não tenho nenhum problema em fazer isso com vocês, né? Se eu estiver sobrecarregado, estiver sem tempo, eu vou dizer, ó, tem fulano de tal, foi aluno meu, pode levar a sua máquina lá que ele vai consertar, certo, galera? Mas eu preciso que vocês caiam para dentro, não tenham medo de fazer. Eu estou aqui para ajudar vocês, estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. É por isso que a gente preparou esse material. Messias, como é que eu vou estudar se eu não estou conseguindo ter a máquina ali para me meter a mão e mexer? Não precisa, cara. Vocês têm um material aí onde está explicado peça por peça, função, onde faz as conexões, possíveis problemas, possíveis procedimentos. É isso que é a manutenção, entendeu? Um exemplo bem simples: se você encontra um cliente na rua e ele começa a te descrever um problema, você não vai ter a máquina dele na mão, na sua frente, para você mexer.
porém aqui dentro, ó, vai precisar ter as soluções para você apresentar para o seu cliente. Chegar para ele e dizer, rapaz, provavelmente pode ser isso ou aquilo, o procedimento eu vou ter que fazer isso ou aquilo. Então é o procedimento, é o seu conhecimento que vai fazer a manutenção. Não é a sua mão, a sua parte física. Se você não tem esse conhecimento, sua mão, sua parte física não vai influenciar em nada. Porém, se você tem, cai para dentro e realiza. Então, eu volto a dizer que eu sou o primeiro a apoiar vocês. Eu sou o primeiro a cair para dentro junto com vocês e dizer, não, os caras conseguem. Pode entregar a máquina sem medo algum, que eles vão resolver seu problema e vai dar tudo certo. Certo, galera? Então, eu fico muito feliz quando eu vejo vocês aqui comigo. Eu fico muito feliz quando algum de vocês chama ali no privado e troca uma ideia e diz, ó, meu senhor, eu estou com dúvida nisso, como é que eu faço aquilo, me ajuda a fazer isso. Cara, sempre que eu estiver disponível, que eu estiver com tempo, certo, eu vou dar esse suporte para vocês sem nem pensar duas vezes, né, melhor dizendo. Mas eu preciso que vocês de fato caiam para dentro, certo? Nos estudos, nas aulas, no conteúdo que está sendo passado. Então tudo isso é pensando unicamente no futuro de vocês, né? Eu já tive a oportunidade de conversar com alguns alunos e os mesmos relataram, né? Não, eu penso em mais para frente colocar um negócio para mim, em seguir futuramente uma carreira na área de manutenção. Cara, vai para cima. O que vocês sonharam, o que vocês visualizam na mente de vocês é porque é capaz, certo? E essa semana eu vou estar tirando um dia e eu vou avisar vocês lá no nosso grupo. Eu vou estar tirando um dia lá no Instagram e vou estar fazendo uma live mostrando unicamente como vocês podem ganhar dinheiro com manutenção, certo? Então, se você quer fazer parte dessa live, cai para dentro. Eu vou passar direitinho o dia, certo? E quando for acontecer, eu quero todos vocês lá comigo, porque eu vou ensinar para vocês como é possível ganhar dinheiro com manutenção. Vocês lembram que eu tinha falado que teria um bônus nesse curso? Eu não ia passar só como consertar um computador, mas eu passaria um bônus. Então, esse vai ser o bônus, certo? Eu vou mostrar para vocês que é possível ganhar dinheiro com manutenção de computadores. Então, cai para dentro lá, você vai estar tendo essa oportunidade de aprender um pouco mais, né, sobre esse mundo da manutenção. E ele é rentável, sim, ele é rendável, dá para você faturar com ele, desde que você tenha suas estratégias, desde que você tenha força de vontade, né? Porque não adianta você ter o conhecimento, você saber como fazer e não fazer, né? E aí não vai adiantar de nada. Quarta-feira a gente tem mais uma aula sobre hardware e depois eu vou estar liberando para vocês o nosso simulador de montagem de computadores, certo? E aí, quem está fazendo as aulas por celular, vocês vão precisar de um computador, certo, galera? Senão vocês não vão conseguir rodar esse simulador e aí vocês não vão conseguir ter essa ferramenta para estudo, certo? Então já deixo de antemão esse aviso que na quarta-feira, a nossa próxima aula, eu vou estar liberando esse simulador para download e aí vocês vão precisar sim de uma máquina, certo? Eu vou estar liberando na verdade os dois emuladores, um é emulador de defeitos e o outro é um emulador de montagem de computador. Então vocês vão precisar aí de um computador para estar rodando essas ferramentas. Então, galera, é isso. Eu espero que as dúvidas de vocês, algumas já tenham sido sanadas. Caso não, estamos à disposição, tanto eu quanto o Magnus, para estar tirando dúvidas de vocês, certo? E é isso, mais uma aula chega ao final. É sempre um prazer imenso estar com vocês. Até a próxima. Eu espero vocês na quarta-feira. E é nóis. Até depois do fim, certo? Então, fique com Deus e
Valeu!